A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3. Como pedi a oração durante os pedidos, e os irmãos estão sabendo que nós vamos viajar, e está aproximando o dia, né? Nós temos essa quarta, depois temos mais 2 quartas-feiras, a quarta da semana que vem, depois mais uma, e nós vamos viajar numa quinta-feira. E, irmãos, a gente fica de coração dividido, não estou falando verdade. Eu estou aqui porque eu tenho a plena convicção que é a vontade de Deus para minha vida, e eu amo os irmãos, eu amo o ministério que Deus me concedeu, e não vai ser fácil sair e viajar. Alguns de vocês já passaram por esse período em outras vezes, porque o caso do nosso ministério é diferente. Nós somos missionários, então somos sustentados financeiramente pelas igrejas lá nos Estados Unidos. Então a gente tem que voltar lá, prestar contas, e também a gente aproveita para ver a família. Como já disse, há 7 anos que a minha esposa não vê os pais dela. Os pais dela são mais velhos que os meus pais. Meus pais estão no começo dos 60, delas já estão no começo dos 70, os 70 anos. Né? Meu sogro tem o que? 74, 75? Então, é bastante tempo, né? Mas a gente, por amor a Deus e pela graça dele, nós vamos fazendo a vontade dele. Eu vou tentar, durante esse estudo, e domingo, e no próximo estudo, eu vou tentar não ficar falando muito da viagem. Mas de vez em quando eu vou falar, porque eu sinto necessidade de falar e alertar os irmãos sobre algumas coisas, tá? Então, peço perdão se eu me torno repetitivo nesse assunto, mas é porque realmente eu me importo com os irmãos. Eu quero alertar os irmãos e exortar os irmãos quanto a algumas coisas. Às vezes eu posso até falar algo que você enxergue como algo duro. A geração de hoje é uma geração muito frágil, infelizmente, e isso no sentido ruim. É interessante que o coração é muito duro, mas a pessoa é muito assim, sensível emocionalmente. Até os homens são assim. E não era para nós sermos assim como homens. O homem tem que saber melhor que a mulher receber uma repreensão. Eu acho por isso é bom quando o homem tem a oportunidade de servir no exército. Eu acho que isso ajuda muito, né? Porque lá no exército não tem Nutella, não tem mimimi não. Eu fui criado por um soldado, eu não fui para o exército, mas meu pai me criou como o meu apelido com meu pai sempre era soldado, ele me chamava de soldado. E eu tive outros irmãos, mas por eu ser o mais velho, o primeiro dele, não sei se ele descarregava mais em mim ou não, mas eu dou graças a Deus por isso, porque eu sou o homem que eu sou hoje devido a isso, né? Agora, o relacionamento entre pastor e ovelha é diferente, né? Eu não sou seu pai, eu não quero tratar ninguém como criança, mas se eu falar alguma exortação, irmãos, é porque realmente é importante que os irmãos sejam vigilantes, tá? E cultivem também um amor entre os irmãos, e também um amor, ou seja, que seu amor para esse ministério cresça. Às vezes a gente acostuma com alguma coisa ou com uma pessoa e esquece que o ministério é nosso. E às vezes um dia Deus, por algum motivo ou outro, poderia levar aquela pessoa para outro lugar, e às vezes ela nunca mais volta.
Então a gente sempre tem que estar disposto a preencher a vaga, fazer a nossa parte, né? Eu estou voltando, eu estou viajando, tenho toda a intenção de voltar. Não estou falando de mim mesmo, né? Vou sair, vou voltar, essa é a intenção. Mas como cristãos, membros de uma igreja local, a gente tem que viver essa consciência. Deus pode chamar alguém para outro lugar. E se isso acontecer, se a pessoa for chamada para outro lugar para servir a Deus, amém. Tem outro para preencher a vaga, ou precisava ter. Então, se você é grato a Deus, e eu creio que todo mundo aqui é grato a Deus, porque através do ministério aqui, Deus tem trabalhado na sua vida. Agora, é aquela coisa, depois de um tempo, o bebê, ele sai do cadeirão, ele senta na mesa, ele aprende a comer sozinho, e que alegria. Mas, com isso vem novas responsabilidades. E vai crescendo, vai podendo comer mais, vai recebendo até mais liberdade dos próprios pais, outras responsabilidades vêm. E a pessoa, ao crescer, ela sabe que ela está comendo não somente para encher a barriga, mas que ela precisa daquele combustível, ela precisa daquela alimentação para fazer algo. Então, que nesses anos que você está nessa igreja, ou nesses meses, ou nesses dias que você tem sido alimentado, que você nunca esqueça de usar aquilo que Deus tem te dado, amém? E você é importante. As igrejas, muitas igrejas hoje enfatizam demais a pessoa, né? Falam tanto do homem que esquece Cristo. Jesus Cristo, Ele é o foco, amém? Mas você faz parte do corpo dele. Você é filho dele. Ele te colocou nessa igreja, se de fato essa igreja é para você estar. Se essa é a igreja onde Deus quer que você esteja, então Ele tem um plano para você aqui. E Ele quer que você faça algo aqui. Alguns são limitados. Mas eu admiro, muitas vezes, parece que o quanto mais limitado, às vezes, o quanto mais que a pessoa faz. Tem umas pessoas aqui nessa igreja mais de idade, e são bem ativas, e são exemplos para nós, né? Eu não vou citar nomes, porque eu não quero envergonhar ninguém, mas procura trabalhar no ministério, procura fazer alguma coisa. E se você não sabe o que fazer, se você pensa, puxa, não tenho nada para fazer, vem conversar comigo. Venha conversar comigo, estou falando a verdade. Eu não vou achar ruim. Eu vou achar uma bênção que você veio conversar comigo. Ou o pastor Rafael. E antes que nós começamos, mais uma palavra. Tomara que você está aqui hoje à noite por causa de Cristo e a palavra dele. As outras 2 vezes que eu viajei, esse culto aqui, gente, eu sou tão feio, com certeza ninguém está vindo aqui para ver a belezura. Não estou brincando, estou falando a verdade. Graças a Deus por esse aqui, irmãos. E não importa se seja eu, o pastor Rafael, e pastor Rafael, ele sempre traz a refeição bem feita. E sua fidelidade é importante porque incentiva o outro. Se você cair, os outros vão cair. Interessante, nós vamos falar mais sobre isso no domingo, mas o Paulo, ele repreendeu a igreja em Corinto. Por quê? Justamente por causa disso. Alguém falou, eu sou de Paulo, outro falou que eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Nós somos de Cristo, irmãos. E a gente acaba, às vezes, acostumando com uma personalidade, mas a personalidade é quem? É somente a ferramenta que Deus está usando.
E eu falo para vocês, eu não estou falando isso de para ser hipócrita, de hipocrisia, mas ou fingir, ou mentir, ou sei lá. Eu estou falando isso porque é verdade. O pastor Rafael, ele consegue te alimentar com certos dons espirituais e uns conteúdos da palavra de Deus que eu não consigo. Deus vai usar ele para falar, como ele já usa ele para falar para os irmãos de outra forma, e vai conseguir usar o homem diferente de mim, e são coisas que o Senhor não poderia me usar para fazer. Mensagens que ele vai trazer aqui, eu não poderia trazer. Nenhum pastor é completo. Não tem nenhum pastor super-homem que faz tudo. Não tem. Porque não tem nenhum homem super-homem. O único é Jesus Cristo. Então, cada pastor ele tem um aspecto do ministério onde é o forte dele, né? Mas ele vai ter os limites dele também. E é uma grande bênção quando tiver outro pastor ou pastores na igreja para trabalhar junto, porque aí o que um falta, o outro já vem e completa. E eu acho que um dos motivos que eu, o pastor Rafael, trabalha tão bem é porque nós somos oposto. Eu louvo a Deus por isso. Se a gente fosse igual, imagina dois pastor Mateus, ninguém aguenta. Ninguém ia aguentar. Então, enquanto o que eu falei é verdade, as outras vezes que eu viajei, esse culto aqui, a frequência diminuiu. Isso não era culpa do pastor Rafael. E se acontecer essa vez, não vai ser culpa dele também. Isso vai revelar o quê? Desculpa a palavra, mas isso vai revelar que você é carnal. Se você fizer isso, eu estou falando isso porque eu te amo. Eu quero te alertar. Não olhe para o homem que está no púlpito, olhe para Cristo. E lembra que eu falo para os irmãos, eu tenho que começar o estudo, mas o pastor Rafael, ele faz umas coisas no ministério melhor que eu. Ele tem uns dons que eu não tenho. E tem hora que eu fico um pouco ciumento. Eu estou falando a verdade, sendo transparente. Eu penso, puxa, eu gostaria de ser igual a ele. Né? Mas todo pastor e toda pessoa passa por isso. É normal. Por isso Deus põe os dois para trabalhar. Amém? Às vezes, se a igreja for maior, tem mais que dois. Mas quando o Senhor enviou os seus discípulos, Ele os enviou como? De 2 em 2. E mais uma coisa, eu estou indo, mas não vai faltar 2 também, porque o pastor Martinho está aqui. E agora ele tem também a responsabilidade lá em Estiva, a gente não quer sobrecarregá-lo, mas eu já conversei com ele. E ele vai estar pregando algumas vezes também, quando o pastor Rafael precisar. E vamos fazer um rodízio também para ele estar aqui apoiando o pastor Rafael. E assim também completando o que está faltando. Porque também o pastor Rafael não é super-homem. E nós somos abençoados com mais um pastor, que enquanto ele tem o ministério dele em Estiva, também vai poder dar um apoio aqui. Amém? Isso sem falar dos outros homens aqui que pregam e pregam bem, né? Alguns já têm uns ministérios aqui na igreja, outros estão orando sobre o futuro que Deus poderia fazer. E vamos ser gratos a Deus por tudo isso. Amém? Amém. Ok, irmãos, vamos para o texto. 1 Tessalonicenses 3, verso 10. Paulo diz, orando insistentemente dia e noite para que possamos ver o vosso rosto e aperfeiçoemos o que falta à vossa fé. Paulo estava preocupado
com a fé de seus convertidos, esses novos convertidos de Tessalônica. E um pastor verdadeiro, que é sincero, ele se importa com o crescimento das ovelhas, o crescimento dos convertidos, que a fé da ovelha, nesse caso, seja aperfeiçoada. Olha que ele falou quase as mesmas palavras, algo bem parecido em Romanos capítulo 1, por favor. Romanos 1. Verso 11. Porque desejo ver-vos, para que eu possa transmitir a vós algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. 12. Isto é, para que eu possa ser confortado juntamente convosco pela fé mútua, tanto a vossa quanto a minha. Paulo estava sentindo falta dos romanos. Paulo, ele ia fundando igrejas. Ficava num lugar, numa cidade um tempo, fundou uma igreja, saía. Deixava um ancião, deixava um pastor ali. Aí foi para outro lugar, começava outra igreja. Aí, com o correr do tempo, ele sentiu que falta daqueles irmãos. Falta da comunhão com eles, por causa da fé mútua, como ele fala. E ele se preocupava com eles. Como eles estão crescendo? Será que eles estão bem? E não estando lá, estando distante, ele sentia esse peso. Porque naquela época também não tinha nem o seu celular. Não tinha como mandar uma mensagem no WhatsApp, ou conversar e escutar a voz da pessoa. Isso, pelo menos isso tem hoje em dia, né? Naquela época não tinha. Eu sentia muito falta, saudade, e queria visitá-los para poder ajudar eles a crescer na fé. Olha, segundo aos Coríntios 12, 20 a 24. Não é 20 a 24, é 20 e 21, perdão. Não tem 24, né? Ok, segundo aos Coríntios 12, 20. Porque temo que quando chegar, não vos acharei como eu quereria, e não serei encontrado por vós como quereríeis. Que de alguma maneira haja debates, invejas, iras, contendas, maledicências, murmúrios, inchações, tumultos, e que quando eu for novamente, o meu Deus me humilde entre vós, e que eu lamente por muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da imundícia e fornicação e lascívia que cometeram. Paulo, sabendo que houve uns pecados no meio do povo, ele estava até rogando para eles que eles se resolvessem isso antes dele ter que ir, porque ele não queria chegar lá e repreendê-los, né? Que ele queria chegar lá e encontrá-los servindo a Deus, porque se ele chegasse lá tendo que os repreender, eles não iam o receber como ele queria. Eles iriam o ver como o repreendor, né? O ancião duro. E ele teria que também tratar o pecado. Não tinha como ele fechar os olhos e ignorar o pecado. Então ele queria chegar lá e eles estar fiel na fé, com a fé firme, crescendo na fé. Olha, segundo os Tessalonicenses 2, segunda carta de Tessalonicenses 2. Aqui ele fala aos Tessalonicenses que
já sofreram um engano. O que aconteceu? Alguém escreveu uma carta no nome dele, como se fosse Paulo, e colocou nessa carta falsa doutrina. E eles ficaram confusos, perguntando, mas como que é isso aqui? Parece, isso aí é diferente daquilo que ele nos ensinou quando ele estava conosco. Segundo os Tessalonicenses 2:1, ora, suplicamos-vos, irmãos, com respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e que o homem do pecado seja revelado, e o filho da perdição. Exortando a igreja, olha, não seja enganado, aquilo que eu te ensinei é verdade. Ele repetiu para eles a verdade. Aquela carta lá era uma carta falsa, não era ele que tinha mandado. Ele se preocupava com os seus convertidos e queria estar com eles para ajudá-los a crescer na fé. Isso ministrando a palavra de Deus para eles. Olha, segundo aos Coríntios 9:22. Segundo aos Coríntios 9:22. Fala para você, hoje à noite tá bom, né? Fala a verdade. Engraçado que eu verifiquei esses textos antes de vir, então nem sei onde estava a cabeça. Olha Hebreus 10:24, esse está certo. Vamos para Hebreus, irmão. Hebreus 10:24. Hebreus 10:24. Verso 23. Fiquemos, pois, firmes em nossa profissão de fé, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu, Deus. E consideremos-nos uns aos outros para nós estimularmos ao amor às boas obras. Ou seja, é isso que deve acontecer na igreja. Você deveria estimular seu irmão, isso no amor, às boas obras. E um pastor, como Paulo era responsável por esses convertidos, ele queria isso. Queria os estimular para fazer boas obras, para avançar na fé. E aí ele repreendeu alguns também, porque eles não estavam crescendo como deviam. Ou seja, se realmente Paulo era autor de Hebreus, né? Quem escreveu, pelo menos em Hebreus 5, exortou e repreendeu os irmãos. Olha Hebreus 5, 12 a 14. 11 a 14. É uma palavra de repreensão aqui. Hebreus 5, 11. Sobre quem temos muito o que dizer, mas difícil anunciação, porquanto vós sois tardios em ouvir. Vocês não estão ouvindo muito bem, estão lentos para ouvir. Paulo falou, eu acredito que Paulo escreveu, mas o autor aqui fala tardios em ouvir. 12. Porque quando já devieis ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegaste ao ponto de precisar de leite, não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade
e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto bem quanto do mal. O autor aqui de Hebreus foi repreendendo esses hebreus, porque eles não cresceram como deviam ter crescido. E acontece isso, infelizmente. Tem gente que aceita Cristo, começa a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, em pouco tempo cresce e cresce rápido. E tem gente que está na igreja há anos e não se dedica ao estudo, não se dedica a aprender a palavra de Deus. Então, um pastor bíblico, sincero, ele vai se importar com isso, em aperfeiçoar a fé das ovelhas, em saber como está a vida espiritual deles, como está o crescimento espiritual. Isso porque, olha Hebreus capítulo 13, último capítulo. Hebreus 13, verso 17. 3 e 17. Obedecei àqueles que vos governam e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que deverão prestar conta delas, para que o façam com alegria e não com pesar, porque isso vos seria inútil. Segundo esse texto, o pastor ele vai prestar conta das almas, conta da pessoa. Eu, no culto, chego aqui, então eu tenho uma visão muito boa, melhor que a sua. Eu posso ver a congregação. E eu sei quem está faltando. Eu sei. Mesmo quando está lotado, eu percebo quem não está aqui. Mesmo quando eu não prego, eu sei quem não está. Passa tempo, algumas semanas, eu não fico em cima da pessoa. Aí eu mando mensagem para ver se ela está bem. Se eu não ouvir, e geralmente se a pessoa não está bem, a gente ouve, né? Ou ela manda mensagem se ela não está bem, assim, fisicamente falando, se algo aconteceu na vida dela. Mas quando ela começar a faltar e sem falar, aí você já sabe. Aí manda mensagem. Pastor, precisava isso, aquilo. Mas domingo a gente está lá. Domingo vem, a pessoa não aparece. É interessante, geralmente é o primeiro culto que a pessoa que era fiel começa a perder a quarta. Depois de quarta, geralmente é domingo de manhã. Ou domingo à noite. Diminui até um culto por semana. Eu não sei como um cristão hoje em dia sobrevive com um culto por semana. Eu não sei, eu não poderia fazer isso. Se fosse para mim ter um culto por semana, rapaz, eu estaria tão carnal. Amém. Eu preciso estar aqui com os irmãos. Eu falando, ensinando, pregando e estudando para trazer as palavras de Deus, trazer a mensagem. O Senhor trabalha no meu coração. Eu preciso disso. E é triste. E o pastor sabe que, não há nada que você pode fazer. Eu não posso fazer nada. Eu oro a Deus. Eu aconselho. Mas fica da vontade da pessoa que ela quer. Não? E aí, você fez tudo que podia fazer. O que você faz? Vai pescar. Porque se você ficar pensando, você vai ficar louco. Porque as pessoas, o costume da pessoa é ser ingrata. E eu falo para vocês, geralmente a pessoa que você mais ajudou vai virar as costas e ir embora. Eu fico até com receio hoje em dia, depois de 19 anos no ministério, eu fico com receio de ajudar muita pessoa. Porque eu penso, será que ela... Né? Mas a gente não faz
para nós, a gente faz para Ele. Então, se acontecer que vai embora, é triste, mas você fez para Ele. Olha Hebreus 6. Hebreus 6. Esse é um texto predileto meu. Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com seu nome mostrastes, porquanto ministrastes aos santos e ainda os servis. Se você trabalhar no ministério, na escola dominical, nos jovens, qualquer ministério, discipulado, você vai, de vez em quando, porque você está lidando com pecador, você vai levar umas decepções. Já aconteceu, eu ver uma pessoa aceitar Cristo e pensar, puxa, olha como está crescendo bem. E de repente, a pessoa começa a afastar, e daqui a pouco sumiu. Às vezes Pouso Alegre não é tão grande, mas às vezes nunca mais você vê a pessoa. Você tenta mandar mensagem, a pessoa não responde, muda o telefone. Vai fazer o quê? A Bíblia diz, porque Deus não é injusto para que se esqueça de vossa obra e do trabalho de amor que para com o seu nome mostraste, porquanto ministraste aos santos e ainda os servis. Então é certo, Paulo nos ensina esse exemplo, você tem que se importar com a fé do outro, e o pastor, ele tem essa responsabilidade, se importar com o crescimento espiritual das ovelhas. 1 Tessalonicenses 3, então, verso 11. Ora, o próprio Deus e nosso Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, dirija nosso caminho até vós. 12. E o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor, uns para com os outros e para com todos os homens, como também nós o fazemos para convosco. Ok? O pedido dele para esses era que o Senhor aumentasse e que fizesse crescer e abundar em amor. Primeiro grupo, uns para com os outros. Esse é o quê? Esse é o amor fraternal. Esse é o amor entre nós. Tá? Olha 1 Coríntios 13. Esse é o amor de se sacrificar. O amor de Deus na vida de um cristão reflete o amor de Cristo. O amor de Cristo é um amor como que é esse amor? Quer dizer, esse amor é um amor de dar. O Senhor deu, Ele deu Ele mesmo. Ele deu de si mesmo, Ele deu Ele mesmo por nós. Então o amor verdadeiro é esse. 1 Coríntios 13. Verso 4. A caridade, por que caridade? Porque é um amor que dá de si mesmo. A caridade é sofredora e é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não se vangloria, não se envaidece, não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente, não pensa mal, não se regozija com a iniquidade, mas regozija com a verdade. Sofre todas as coisas, crê em todas as coisas, espera em todas as coisas, suporta todas as coisas. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, elas falharão. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, esse é o amor que deve ter entre nós. Note que verso 4 começa dizendo a caridade é o quê?
sofredora. É um amor que dá. Você considera o outro antes de se considerar. E o grande problema hoje em dia é que, segundo a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, o problema dos homens hoje é que são amantes de si mesmo. E por mais que eu não gosto disso, eu faço parte dessa geração. E por fazer parte dessa geração, eu já fui, igual você, muito influenciado por esse egoísmo, essa filosofia de se amar. Você tem que se amar, se amar, se amar. O problema é que a pessoa naturalmente se ama. O problema é que você se coloca na frente do outro. A pessoa que está doente, depressiva, não é que ela não se ama, né? É que ela se ama demais. Amém. A pessoa não se suicida por falta de amor a si mesmo, amor próprio. Não é isso. Ela se suicida porque ela se ama demais. Isso é a verdade. Ah, mas a pessoa está lá chorando. Não, eu não sou ninguém. Não, é porque ela já pensou tanto nela mesma que ela ficou doente. Amém. A forma de sarar isso, sabe como seria? De pensar nos outros. E o cristão poderia pensar primeiro em Deus e servir a Ele. Amém. Amém. Não compre essas mentiras desse Freud aí. O Freud que nem sabia parar de fumar e pegou câncer na boca e morreu. E deixou esse mundo com o quê? Um monte de mentiras. Que o mundo está engolindo até hoje. Amém. Sirva os outros. Se você, como crente, cai na depressão e acontece, somos carne, começa a se sentir a pena de si mesmo, né? Sabe o que você deve fazer? Achar alguém para pregar Jesus. Amém. Eu vou te desafiar. Você está sentindo ruim, mal, está sentindo depressivo? Pega uns folhetos, vai lá na praça. Começa a distribuir. E acha alguém que nunca ouviu de Cristo. Eu garanto para você, se você tiver a oportunidade de falar de Cristo, já vai melhorar. Se você ganhar uma alma, sua depressão vai sumir. E sabe o que você vai pensar? Miserável homem ou mulher que eu sou. Porque eu estava tão depressivo assim. Amém? Isso é verdade. Então, o amor que nós devemos manifestar é caridade, é o amor de dar para o outro. Não pensar em si mesmo, dar para o outro. Dar, se sacrificar. Então, ele diz aqui, 1 Tessalonicenses 3, 12, e o Senhor vos aumente e faça crescer e abundar em amor uns para com os outros, uns para com os outros. Você está dando amor, dando amor. Olha Apocalipse 3. Apocalipse 3. Das 7 igrejas de Apocalipse 1 a 3, teve somente uma igreja que o Senhor não repreendeu. Uma só. E era a sexta, a penúltima. Olha verso 7, por favor. Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz aquele que é santo, que é verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e nenhum homem fecha, e fecha e nenhum homem abre. Eu conheço tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. A única igreja que o Senhor não repreendeu é essa, a sexta. E ela é a única que Jesus disse que fez o quê? Olha no final do verso 8. E tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. E o nome da igreja era
Filadélfia. Filadélfia significa o quê? Amém. Amor fraternal. Filadélfia, a igreja que não foi repreendida, a única que guardou a palavra do Senhor e era uma igreja missionária. Olha o que a Bíblia diz, verso 8. Eu conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força. Porque tens uma pequena força. Não é o tamanho da igreja, é o tamanho do Deus da igreja. E se Ele está sendo servido, se a igreja está se locomovendo para pregar o Evangelho. Amém? Como falei domingo, eu não tenho nada contra, estou a favor você gritar glória aqui. Gostaria que tivesse mais. Amém? Amém. Amém. Pode levantar a mão, pode levantar as duas, pode gritar aleluia. Amém. Mas que não seja somente aqui que você testemunhe de Cristo. Seja lá fora também. Amém. Amém. Aqui você deve treinar, porque aqui é mais fácil. Porque eu falo para vocês, se você não pode testemunhar para Cristo aqui, lá fora você não vai conseguir. Amém. Ok, então voltando, 1 Tessalonicenses 3,12. E o Senhor vos aumente e faça crescer abundar em amor uns para com os outros, o amor fraternal, e para com todos os homens. Para quem? Para com todos os homens. Esses são quem? Todos os homens. Amém? Você tem que pôr o outro na sua frente. Ateu perdido. Porque se não fosse a graça de Deus, sabe quem você seria? Ou poderia ser? Aquele lá. Amém? Isso aí é um amor compassivo, é de compaixão. Não é de aceitar o pecado da pessoa. Hoje em dia, infelizmente, o amor já significa isso para muita gente. Se você ama, você tem que aceitar a pessoa do jeito que ela está. Não. Não vou aceitar o pecado da pessoa. Se eu encontrar com uma pessoa sodomita, eu não aceito o pecado dela. Não aceito como ela está vivendo. Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou entregar um folheto para ela. Se eu tiver a oportunidade, vou evangelizar ela. Falar o que Cristo fez para os sodomitas. Como Ele morreu na cruz pelos pecadores. Amém. Ontem à noite eu assisti um documentário sobre um pastor independente, pastor batista independente lá nos Estados Unidos, um idiota, vou te falar, um estúpido mesmo, um estúpido. Ele está dando um mau testemunho dos batistas independentes lá nos Estados Unidos. E eles perguntaram para ele numa entrevista, porque ele prega muito contra os sodomitas, né? E eles perguntaram para eles, o que você diria para um homossexual se você tivesse oportunidade agora? O que você diria? E ele falou assim, eu não sei o que eu diria para eles, não sei, eu acho que eu não teria muito para falar não. Eu falaria, arruma uma arma de fogo e se mata. Eu falei, que idiota, que homem estúpido, esse não é pastor. Esse é um rapaz ignorante. E eles descobriram, ele tem 12 filhos, os 4 primeiros já saíram de casa e fizeram muito denúncia contra aquele que... Sabe, quando ele prega lá, eu não sei nem como a pessoa aguenta aquilo lá. Ele parece um homem estúpido mesmo, ignorante, e fica se exaltando, gritando lá. Eu falei, eu não, mesmo perdido, acho que eu não poderia aguentar esse idiota aí. Né? E tem gente, igreja cheia, 300 pessoas, mas que coisa. O povo é ignorante mesmo. Né? Esse não é pastor. Eu pensei comigo, eu sei exatamente o que eu diria para um sodomita, um homossexual. Jesus Cristo morreu por seus pecados. Jesus Cristo pode te libertar de seu pecado. E você está indo ao mesmo destino de todos os pecadores sem Cristo. Amém.
Eu já evangelizei uma senhora, 60 e poucos anos, uma senhora lésbica, nessa praça aqui. Lágrima nos olhos dela aqui. Ela não aceitou, mas nós tivemos uma boa conversa. Pelo menos comigo ela não aceitou. Teve uma noite, isso muitos anos atrás, teve uma mocinha veio aqui, loira, bonita, sentada ali. No apelo ela chegou, aceitou Cristo aqui no altar. Fez muito mais que muitos que aceitam Cristo no banco. Amém. Aceita Cristo no banco, aceita Cristo também. Ela veio aqui chorando. Teve uma vez que teve um moço que veio aqui estudando medicina. Eu não sei o que tem dos estudantes de medicina hoje em dia. Mas o que tem desse povo entre esse grupo aí, tem muito. E ele, no apelo, ele se levantou e veio e queria conversar comigo. O que se fez, pastor? Nós fomos aqui na sala aqui e nós conversamos. E ele aceitou Cristo. Amém. Graças a Deus ele salva pecadores. O amor, como que esse amor compassivo? Judas 21 a 23. É aquele documentário, fala para os irmãos, eu quase vomitei. Fiquei tão bravo, não sabia se era para dar um chute na televisão, se era para vomitar. Não sabia o que fazer, então fui dormir. Fazer o quê? Mas a tristeza, como eu falei para minha esposa, a tristeza é que o mundo olha para aquilo e eles acham que nós somos iguais a ele. Que coisa, dá vontade de mudar meu nome. Por isso eu falo, eu sou batista bíblico, eu não sou da comunhão, mas eu sou batista bíblico. E antes de ser batista, eu quero ser bíblico. E eu sempre falo assim, eu quero ser bíblico. Porque eu não ouso dizer que eu sou sempre bíblico, irmãos, amém? Porque eu tenho essa carne que me atrapalha. Judas 20, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns, olha aqui, tende compaixão, com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Você pode salvar alguém. Não é você que faz a obra, mas você é cooperador com quem? Com Deus. Mas para fazer isso, você tem que fazer o quê? Com temor, arrebatá-los do fogo. Mas ao mesmo tempo, tem que odiar, aborrecer o quê? Aborrecer a vestimenta manchada pela carne. Esse corpo aqui, ele vem manchado com muito pecado. E não pode aceitar o pecado, mas pode amar a alma, amém? E se aquela alma aceitar Cristo, Deus pode usar aquele vaso. Amém. Eu já contei para os irmãos, eu tenho um amigo, muito amigo, e toda vez que eu vejo ele, eu não entendo isso. O homem era motoqueiro do segundo maior gangue dos Estados Unidos, os Outlaws. Ele era vice-presidente dos Outlaws há 15 anos. Mas quando ele me vê, quando ele vê os outros, ele abraça todo mundo. Mas que é isso? Não combina, né? Mas graças a Deus, porque o Senhor o mudou, né? Mas você vê aquele homem lá, ele tem os dois lados, manga de tatuagem até aqui, no pescoço, o corpo inteiro. Graças a Deus, naquela época dele, eles não puseram nada na face. Eles tinham bom senso. Pelo isso tinha na época, né? Eles não fizeram isso, deixava. Mas toda vez, se eu ver ele essa vez nos Estados Unidos, lá, ele vai me abraçar. Ele chega, ele fala bem grosso. Ele fala assim, vem cá, Mateus. Deus salva e Ele transforma, amém?
Esse é o amor de Deus. Então, o amor fraternal, o amor compassivo pelas almas perdidas. E por último, ele fala aqui no verso 12, como também nós o fazemos para convosco. Ele cita o exemplo dos apóstolos. Nosso exemplo, como nós amamos vocês, vocês têm que amar uns aos outros e todos os homens. Olha esse texto aqui, Efésios 4:15. Esse texto aqui é um texto que podemos usar para, assim, resumir aquilo que ele está falando sobre o exemplo deles, tá? Efésios 15, vou começar no verso 11, falando como Jesus deu à igreja algumas pessoas, olha aqui 11, e ele mesmo deu alguns para apóstolos, alguns para profetas, alguns para evangelistas, alguns para pastores e professores, para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. Verso 15. Antes, dizendo a verdade em amor. Amor não é ficar quieto. Amém? Amor não é ficar quieto. Amor é o quê? Dizendo a verdade em amor. Sabe o que um pai que ama seu filho faz? Ele fala. Ele ensina com a boca. Ele exorta com a boca. Ele repreende com a boca. Ele corrige com a boca. Ele fala. Pai que não fala nada para o filho não ama o filho. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. O pastor, ele ganha o pão dele fazendo o quê? Falando. Amém. Eu falo, eu prego e ensino. O maior trabalho meu é o quê? Falar. Do conselho, falar. Mas o pastor sincero, ele tem que fazer o quê? Falar em amor. Tenta fazer isso. Pregar todo domingo, 2 vezes, quarta-feira, e aí em outros cultos ou estudos, e procurar sempre falar em amor com essa carne. Não é fácil. Estou falando a verdade, sendo transparente. A gente tem que procurar fazer o quê? Dizer a verdade em amor. E não é somente o pastor que deve fazer isso. Nós fazemos isso com os outros. Os irmãos em Cristo. Se tiver uma coisa, você vê que seu irmão errou, chega lá em amor. Fala, irmão, por favor, não me entende por mal. Eu orei antes de falar com o irmão, mas talvez o irmão deveria considerar o seguinte. Aconteceu isso comigo num seminário. Teve um rapaz, pensa num rapaz talentoso. O rapaz podia ter sido um ator lá no Hollywood. Ele subia aqui no púlpito e o povo ria. Ele tinha talento para falar e pregava bem, né? Mas ele era muito arrogante. E ele fez uma vez uma piada lá na frente dos outros alunos, antes do professor chegar, um dos nossos pastores, e era errado. Ele zombou o pastor, não devia. Aí foi além dos limites. E o povo rindo, aquilo lá tocou no meu coração, eu fiquei com uma angústia. E depois eu cheguei nele, longe dos outros, e eu falei, irmão, o irmão vai achar ruim, eu sei, mas o irmão não devia ter falado isso. Aquele homem, ele é um exemplo nosso. Ele é um pastor, ele vem se dedicando seu tempo, amando nós, ensinando a palavra de Deus. O irmão não devia ter feito isso. Mas ele ficou bravo. Aí, o que era entre nós, ele começou a falar tão alto que se tornou entre os outros também. Os outros ouviram. Aí eu abaixei a cabeça e afastei. O que eu vou fazer, né? Aí passou
meses, a gente ia estudando no mesmo seminário, mesma classe, nas mesmas aulas, a gente não conversava. O que eu vou conversar com ele? Orava por ele. Aí sabe o que aconteceu? No dia da formatura, ele chegou em mim, falou: Mateus, eu preciso conversar com você. Eu quero agradecer a Deus porque você falou a verdade. E nesses dias o Senhor já vem me mostrando que eu sou muito arrogante mesmo. Eu dou graças a Deus. Sabe o que ele se mostrou? Ele se mostrou um homem maduro na fé. Estava crescendo, não estava assim perfeito, obviamente tem muito mais, todos nós temos muito mais para crescer, mas ele deu um crescimento enorme naquele momento, né? Então tem hora que a gente tem que falar, tem que procurar falar em amor. 1 Tessalonicenses 3:13. Ao final, pode grifar essa parte, tá? Ao final, lembrando que o assunto aqui é o Senhor, verso 12. Ao final, Ele pode estabelecer os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ele vai repetir esse mesmo assunto na mesma carta. Onde? Olha capítulo 5, por favor. 5:23. 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E oro a Deus que todo o vosso espírito e alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A obra é dele. A obra salvífica é dele. Ele vai a completar. Hoje você procura santificar o corpo, fazer que, assim, mortificando os seus desejos e fazendo a vontade dele, para receber prêmios eternos, para receber as bênçãos dele nessa vida, para ter comunhão com ele. Amém? Mas você se santificar totalmente, não tem como. Porque essa carne é o quê? É carne. E até Jesus Cristo transformar esse corpo, estamos em luta. E nossa guerra principal, combate principal é contra quem? Esse aqui. Esse aqui. Então note que a obra aqui é dele. Afinal, verso 13, ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus. Um dia, esse coração que tem pecado, que tem perversidade nele, ele um dia será totalmente estabelecido, puro, porque receberei também um corpo novo, igual ao corpo dele. Olha Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29 diz: para quem ele, Deus, conheceu antes a presciência de Deus. Note como a presciência é antes da predestinação. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou. Quando é que você se tornou predestinado? A partir do momento que você foi inserido em Cristo. Amém? Também os predestinou para serem conformes. A predestinação, então, essa doutrina, tem a ver com o quê? A questão de um dia você ser conforme à imagem de seu filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Olha o contexto, verso 23. E não sou ela, a criação, mas nós mesmos também, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. 24.
Somos salvos pela esperança, mas a esperança que se vê não é esperança, como pois esperançar o que o homem vê. Então a esperança nossa é que um dia o Senhor vai voltar, vai nos chamar para fora daqui e vamos receber um novo corpo, igual ao corpo dele. E em seguida nos vamos passar pelo tribunal de Cristo, quando nossas obras serão julgadas, não para ver se vamos entrar no céu, mas para ver se vamos reinar com Ele, receber prêmios eternos. Olha 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. Olha o verso 10. Porque todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um possa receber as coisas feitas no seu corpo, segundo o que tiver feito, se é bom ou ruim. Arrebatamento, que vai acontecer? Nós vamos sair para fora daqui. Em seguida, vai ser o tribunal de Cristo. Todo crente será julgado. Amém? Sua vida vai ser julgada por Cristo. Sua vida da salvação para frente. Para ver o que você fez para Ele. Para ver se vai reinar com Ele. E em seguida você vai voltar. Nós voltaremos com Ele para lutar contra o anticristo e seu governo. Isso é uma das provas que a igreja não passa pela tribulação. Nós voltaremos com Cristo para lutar contra o anticristo. Nós somos a noiva de Jesus Cristo. Não há necessidade da noiva sofrer tribulação. Não essa ira que será derramada sobre esse mundo, não. Então, olha aqui, 1 Tessalonicenses 3:13. Ao final, ele pode estabelecer os vossos corações para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de Deus, nosso Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus. É o segundo advento. Quando você voltar com Cristo, você é irrepreensível em dois sentidos. Você já recebeu um novo corpo. E outra coisa, o julgamento do céu já passou, o tribunal de Cristo. E você está preparado para voltar com seu noivo, o Rei dos Reis. Olha Apocalipse capítulo 19. Verso 7. Olha a ordem dos eventos aqui. Apocalipse 19, 7. Alegremo-nos e regozijemo-nos e damos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Quando é que a noiva vai se preparar? A esposa? Passando pelo tribunal de Cristo. Como é que nós sabemos? Olha o verso 8. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino. Mas presta atenção, que esse linho fino aqui não é a justiça que nós recebemos na salvação. Olha, foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é o quê? A esposa se preparou, ela foi julgada, sai com linho fino, que é a justiça dos santos. Ela está pronta para fazer o quê? Olha verso 9. E ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que nós temos aqui? Arrebatamento, tribunal de Cristo, ela está pronta para o quê? As bodas. E olha o que mais vai acontecer. 10. E caiu aos seus pés para o adorar. Ele me disse, atenta para que tu não faças isso
eu sou teu conservo, teus irmãos, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus, provavelmente então Daniel, adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. 11, e eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro, e com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Irmãos, já li a passagem muito, mas eu gosto, viu? Eu adoro. Ou seja, a esposa se prepara, sai com linho fino, sai para bodas, e aí também sai com o seu marido, o rei dos reis, voltando para fazer o quê? Guerrear contra o anticristo. A esposa não passou por nenhuma tribulação nessa terra, não. Não passou por baixo do governo do anticristo, não. 12. Seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. Ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Ele estava vestido com veste banhada em sangue, e o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Tem um pastor texano que já faleceu, ele era muito bom com cavalo. E eu lembro que ele falou que quando ele aceitou Cristo, começou a aprender a Bíblia, e quando ele aprendeu sobre o segundo advento, a vinda do Senhor Jesus em cavalos brancos, ele falou, gente, eu fiquei tão empolgado, tão animado, que eu dormi uma semana com espora nos pés e chapéu na cabeça. 15, e de sua boca sai uma espada afiada para que com ela castigue as nações, e eles as governará com cetro de ferro, e ele pisa o largar do vinho da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele tem sobre a sua veste e sobre sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu vi um anjo que estava de pé no sol, e ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, a carne de capitães, a carne de homens poderosos, a carne de cavalos, e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu... Onde a gente estava então? Estava com ele, voltamos com ele para guerrear contra quem? O anticristo e seus exércitos. 20, e a besta, quem que é? É a anticristo, foi tomada, e com ele o falso profeta, que operava milagres diante dele, com os quais enganava os que receberam a marca da besta e os que adoraram sua imagem. Isso é o povo do anticristo, povo durante a tribulação, que foram enganados por ele. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está sentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram com a carne deles. Ou seja, basta falar aqui, irmãos, voltando rapidamente a 1 Tessalonicenses 3:3, para terminar. Quando ele fala no final do verso 3, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos, está falando do segundo advento e não o arrebatamento. Porque quando ele vem no arrebatamento, ele vem nos buscar. Ele não vem com os santos. Ele vem para buscar os santos. A gente vai ver isso no próximo capítulo, inclusive, né? Mas aí quando ele volta para essa terra, adivinhe quem ele vai trazer. Não precisa nem adivinhar. Está escrito aqui, profetizado. Nós. Mas não vai ser nós no Fusca, vai ser nós nos cavalos. Amém. Graças a Deus. Amém. Alguns de vocês vão ter que fazer um curso rápido de como montar num cavalo.
Amém. Não, graças a Deus, nós todos vamos ter corpos glorificados, perfeitos. Amém. Vamos se colocar em pé. Desculpa.